Gravando, então boa tarde, pessoal do Clube Escurupedo, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes todos a esse encontro, que é para discutir esse livro que a gente estava super empolgado para ler. Infelizmente o Ismael ainda não chegou, o Ismael foi que fez um grande lobby para que a gente lesse esse livro no clube, e graças a Deus que o lobby dele triunfou, porque eu estou muito feliz de ter lido e de ter a gente ter durante o mês de agosto a gente ter conversado sobre esse livro. Então hoje, para falar sobre o Robert Aickman, que é o autor do livro de contos, que é Repique Macabro, a gente trouxe o Cid Vale Ferreira. Eu vou apresentar ele rapidamente aqui, um pouquinho da biografia dele. O Cid é bacharel em letras, é livreiro e editor. Desde 2016, ele é sócio do Sebo Clepsidra, que é uma empresa que reúne editora independente e 3 sebos livrarias em São Paulo. Ele faz curadoria e processo de edição e produção. Em 2018, fundou a Coesão Independente, um coletivo que reúne mais de 100 editoras independentes. Como organizador, publicou Voivode, estudo sobre vampiros, em 2003, e As Trevas e Outros Poemas de Lord Byron, em 2007. Eu conheci o Cid também através do Ismael, que me apresentou as raridades do conto gótico. Aliás, hoje foi o último, eu recebi as últimas, hoje foi o último dia, que são traduções de pequenas histórias góticas que o Sebo Clepsidra fez durante o ano de 2020, a partir de 2020, né, Cid? E, e são, nossa, acho que são mais de 20 que eu tenho aqui, são várias. E aí, 24 ao todo. 24, né? E também, quando eu escutei a primeira vez numa live do Fantástico Cursos, que tu estava falando sobre gótico, eu falei, nossa, eu preciso escutar tudo o que o Cid sabe sobre gótico, porque é super, assim, incrível o conhecimento que ele tem sobre as obras góticas e também sobre as obras de horror. Então, bem-vindo, Cid, e Poxa, a palavra está contigo. obrigadíssimo pelo convite. Né? Eu me sinto muito honrado, né, de ver vocês escolhendo um livro que a gente editou, né, em conjunto com a Ex Machina, né, para trazer essa discussão coletiva. Eu acho que é esse o caminho, né, que a gente precisa trilhar para poder sair da mediocridade, né, que a gente vê em relação à cobertura, né, sobre os lançamentos nacionais de literatura. Eu acho que a gente não deve esperar nada cair do céu, a gente tem que fazer a nossa parte, e esse contato com os leitores, né, assim, cara a cara, para a gente é fundamental. A gente faz também leituras coletivas, já fizemos uma do Aikman, inclusive, né? Nós temos outros grupos nos quais a gente está sempre conversando diretamente com os leitores, e eu acho que essa leitura coletiva para criar memória coletiva é que hoje o lastro principal, né, do nosso avanço para cobrir certas lacunas do nosso mercado editorial. Né? A gente precisa saber o que vocês acham, o que vocês querem, o que vocês sentem lendo essas obras, para saber qual rumo a gente vai continuar tomando ou qual redefinição a gente vai imprimir no nosso trabalho. Né? Então, obrigado por, né, me chamarem. Acho importantíssimo esse trabalho que vocês fazem. Né? Acho que todos os grupos de leitura coletiva são, né, focos de resistência mesmo. Né? Eu acho que hoje você fazer algo generoso, né, de compartilhar conhecimento, compartilhar essas impressões, informações de forma gratuita realmente algo bastante fundamental, assim, necessário e transformador. Né? A gente vê hoje uma comunidade muito forte ao torno aí, né, em torno da literatura insólita no geral, da literatura fantástica, da literatura de gênero, né? E isso só existe por causa de trabalhos como esse. Né? Então, sempre que tiver alguma coisa assim, considerem-me aí voluntário, né? Estou aqui à disposição, tá bom? Eu gostaria então de falar um pouquinho sobre essa experiência, né, que foi editar o Aikman, quem é o Aikman, né? E eu vou tentar ser o
muito mais breve do que o normal, né? Porque quem me conhece sabe que se deixar eu fico aí horas e horas falando sem parar. Não, Acabei de pode fazer uma falar, live a aí, gente já falei tá mais de todo 2 mundo te horas. ouvindo. Gente, aqui eu tô louca para ouvir você falar a história do cara, pelo amor de Deus, solta a língua aí. Então, bom, basicamente, assim, o que eu costumo ressaltar, né, nesse trabalho é o seguinte: eu conheci o Wakeman com esse projeto, né? Eu não conhecia o Wakeman antes. Eu preciso deixar isso muito claro, porque muita gente às vezes fala, nossa, mas não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu também não, né? Então, assim, o que eu conhecia sobre o Wakeman? Eu sabia que um autor era considerado o melhor autor do século XX no tocante às literaturas de temática vampírica. Porque eu tenho aqui um livro da Penguin, que é o The Penguin Book of Vampire Stories, e ele está lá com páginas do Diário de uma Menina representado na antologia, e a introdução fala claramente que ele é considerado por estudiosos, por autores, como o que melhor, né, representou esse filão da literatura vampírica no século XX. Eu sabia desse conto, dessa aclamação dele, né, dos prêmios que ele ganhou com esse conto. Um amigo meu, né, o Oscar Mestares, já tinha me enviado, inclusive, um link para eu ler esse conto, falando, olha, você precisa conhecer esse conto. Mas, fora isso, o Wakeman, para mim, era uma grande incógnita, né? Era, assim, um vasto, né, sinal de interrogação ali, porque eu tenho meus esforços há muitos anos muito voltados para o século XVIII e para o século XIX, né? Eu vejo a literatura desse período como uma espécie de quebra-cabeças que eu vou montando na minha cabeça. Então, eu sempre tento dedicar o tempo que eu tenho de leitura para complementar e enriquecer esse meu repertório, né? Eu acabo lendo menos século XX e século XXI do que eu gostaria, né? Mas o Wakeman, ele para mim foi um caso um pouco, digamos, fora da curva, assim, porque tudo que eu ouvia falar sobre ele tinha uma carga, né, de um espanto superlativo, né? Era sempre o maior, o melhor, o mais estranho, o mais inovador. Nunca era algo assim morno, sabe? Olha, o Robert Aickman faz bons contos, faz... Não, era sempre assim, olha, se você quer algo diferente, algo único, algo realmente impactante e que não segue, né, o que é mais formulaico da literatura de gênero, Robert Aickman é um território a ser desbravado, né? Isso me instigava muito, né? E aí, eu tinha já feito um trabalho com Ex Machina, com contos clássicos de fantasma, né, que foi muito bem sucedido como projeto, né, eu gostei muito de trabalhar com ele e pude contribuir bastante também com a evolução do projeto. Então, quando me chamaram para fazer um segundo projeto de coedição e apresentaram a ideia de fazer o Wakeman, eu topei na hora, né? Eu fiquei completamente rendido, né, à produção dele, à mística em torno dele, e comecei então a me informar um pouco mais, comecei a tentar acompanhar um pouco, né, o que os meus parceiros já tinham acumulado de conhecimento, de informações sobre ele, né? E eu me apaixonei assim brutalmente, né? Eu acho que algumas das coisas que me fazem realmente amar a literatura estão ali, né, de forma esplendorosa, né? Então, um contato com a tradição que não seja subserviente às formas, né? Um contato com a mentalidade da época que não seja simplesmente uma reprodução de modelos da moda, sabe? E isso para mim foi não, o suficiente para eu poder falar, olha, eu estou na frente não de um diluidor, né, de conteúdos já consagrados, mas eu estou na frente de um criador, na frente de alguém que tem um trabalho realmente diferenciado, né? E isso, na minha opinião, advém de uma postura do Robert Aickman com o que veio antes dele e o que poderia ser feito com base
nesse repertório, né? Nessa grande experiência com o passado, né? Para quem não sabe, o Robert Aickman, antes de ser considerado um grande autor, ele já era considerado um grande antologista. Então, nós temos uma série de antologias que ele fez, publicou, de contos clássicos de fantasma, né? E algumas das narrativas dele, ele publicava nas próprias antologias que ele organizava. Então, é algo um pouco estranho, porque o próprio conceito de antologia, né, supõe que você está reunindo a nata da nata. Está reunindo, você fala, é uma antologia do conto gótico. Você está pensando o que há de mais ilustrativo, de mais exemplar, de mais canônico ou de mais bem avaliado, né? E quando ele fazia isso em relação às narrativas de fantasma, ele acabava incluindo algo dele, né? O que é uma postura que algumas pessoas vão poder, né, criticar com razão, né? No sentido de, poxa, como é que você coloca algo inédito da sua lavra como parte de uma antologia do que há de melhor, né, nessa tradição? Mas foi assim que ele começou a difundir um pouco das suas criações, né? Então, nós temos ali, de antemão, uma amostra indiscutível da cultura que ele tem em relação ao que se produziu, né, nesse universo do insólito, né, especialmente do insólito europeu, né, também norte-americano, mas especialmente do europeu, né? E quando ele faz essas antologias, ele está criando uma espécie de reputação, né, como alguém que é capaz de determinar o que foi produzido de melhor, né? Então ele é muito citado, né, em estudos assim como, poxa, segundo Robert Aickman, os 3 melhores contos de fantasmas são tal, tal e tal. Ou, segundo Robert Aickman, a principal novela de fantasma de tal época é tal. Então ele é visto como alguém que tem um crivo crítico extremamente criterioso, uma pessoa extremamente exigente em relação à produção que veio antes dele, uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma triagem, de fazer uma seleção que leve em conta obras não necessariamente que são as mais populares, mas aquelas que têm algum tipo de qualidade intrínseca, de qualidade literária, de ruptura em relação às normas, né? E ele vai, então, agregar essa distinção ao nome dele, né? É o cara que conseguiu desencavar ali boa parte da produção de horror nesse universo dos fantasmas. Mas existe uma coisa interessante. Quando ele começa a publicar, ele gradualmente se afasta, né, dessa etiqueta, né, história de fantasma. Então, ele começa publicando antologias não. Depois de fazer as antologias dele, ele começa a publicar coletâneas das obras dele, né? Então, ele passa a publicar o material autoral dele como contos de fantasma também, né? Mas, rapidamente, não sei se por sugestão de terceiros ou por uma revisão dele mesmo em relação à produção que ele estava apresentando, ele vai migrando para outras maneiras de apresentar esse trabalho. Então, ele começa, por exemplo, a nomear, né, e subtitular as coletâneas dele como histórias macabras. E depois ele passa a subtitular as coletâneas dele como histórias estranhas. E isso, embora possa parecer uma nota de rodapé, é extremamente significativo, porque ele está, de alguma forma, pontuando não apenas a visão que ele tem do que ele produz, mas o que ele realmente busca nas produções, né? Então, quando ele vai pegar, por exemplo, autores como Sheridan Le Fanu, Arthur Machen e Blackwood para poder compor as suas antologias,
Edith Wharton, e, enfim, ele está dentro de um processo em que ele está dominando, né, os recursos narrativos de uma tradição longuíssima, né? Quando ele começa a produzir o material dele, ele claramente tem uma estrutura que eu acho, né, aí já é da minha cabeça, que eu acho que se repete muitas vezes nas obras dele, que é você sempre ter algum ponto de contato com a tradição, mas você ter algo que afasta, né, essas narrativas do tipo de desenvolvimento que aquele tema tinha tradicionalmente. Então, se vocês pensarem, por exemplo, que o tropo do solitário perdido na noite, que se encontra numa situação de hostilidade ou de estranhamento, ou que vai acabar em um local assombrado, etc. Isso aparece na obra dele, e aparece assim, sem nenhum tipo de concessão. Ele tem contos que são o clássico carro enguiçou e agora eu tenho que me virar aqui nesse local estranho, né? Que é um dos tropos mais clássicos. Mas o que ele faz com isso? É isso que importa. Né? Exatamente. O ponto de partida, se muitas vezes é tradicional e até banal, ele vai mostrar para você o que é um possível desdobramento, né, inesperado daquele tropo. Tá? Então, o lugar comum para ele é uma espécie de trampolim, né? Não é uma âncora. Ele não vai parar e falar, olha, o que aparece geralmente num conto, né, em que o carro vai enguiçar na estrada? Aparece isso, aquilo, então é isso que eu vou fazer. Não, ele fala, o que geralmente acontece? E o que não acontece, mas poderia acontecer, né, de modo a espantar esse leitor e trazer ele para essa experiência, né, do estranhamento absoluto. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele era um grande admirador das teorias do Freud. Né? Então, ele vai não só utilizar alguns recursos, né, que são inspirados pelas teorias, por exemplo, do Unheimlich e do inconsciente, né? Mas ele vai também propor um novo tipo de perturbação da experiência estética do leitor. Então é o seguinte, enquanto, né, nós temos uma longa tradição em que os autores buscavam um maravilhamento usando o medo, né? Então, essa mescla, né, do maravilhoso com o terror para expandir, né, a sensibilidade de leitura do leitor, fazendo com que ele tenha uma experiência estética do sublime, do medo controlado, né, do fascínio pela potencialidade da imaginação humana. O Eichmann ele vai trabalhar algo que ele está tentando, né, trazer na obra dele, que é assombrar o inconsciente do leitor. Então ele está tentando trazer algo que não é mais o espaço assombrado, que não é mais o tempo assombrado, que não é mais também a psicologia assombrada. Né? É a percepção e a consciência do leitor sendo assombrada. Você não tem um foco em destacar como que determinada construção carrega uma história carregada de símbolos, de insígnias de uma atrocidade passada que gera, né, uma carga de assombração. Você não está falando de narrativas que trazem a descoberta de um tempo passado no qual o indizível fez com que algo terrível se grudasse ali, fizesse com que aquele local deixasse de ser o que ele é, né? Seja uma igreja, seja uma cripta, seja, né, um convento, para se tornar algo mais, algo da ordem do inefável ali. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de como trazer dentro de uma narrativa pequenas passagens sem explicação que fazem com que você tenha um conflito em relação aos símbolos que você carrega e que aparecem de forma transfigurada na obra dele, a ponto de perturbar a sua percepção daqueles mesmos símbolos. Então,
o que é uma noite de sexo na sua experiência, o que é uma noite de sexo numa obra mais tradicional da literatura e o que é uma noite de sexo numa noveleta do Aikman, são coisas que ele pretende que sejam fundamentalmente diferentes, né? E você não consegue, muitas vezes, associar a sua experiência como leitor e a sua experiência como ser vivo, né, à experiência de personagens que vivem coisas que deveriam ser familiares para você. Então ele cria um abismo entre o que você acha que você domina do que você está vendo e aquilo que você não consegue apreender, né? Ele quer, de alguma forma, deixar uma semente ali podre na sua memória que vai fazer com que aquilo que você acha que é banal, que é mundano, traga questionamentos e traga, de alguma forma, uma transformação, né, na sua visão de mundo, né? O que é uma proposta literária extremamente perigosa e ousada, né? A chance de você terminar ali com um resultado pífio é enorme, né? Então, assim, você fazer, olha, o estranho pelo estranho, né, é uma coisa. Agora, o que eu acho que ele faz quando ele apresenta essas histórias estranhas para a gente? Eu acho que ele está partindo de coisas que a gente, de alguma forma, domina, né, que a gente subestima, né, e ele prova para a gente, né, no decorrer da leitura, que nós não imaginamos, né, o suficiente para que a gente se sinta, como leitor, seguro dentro daquela temática, né? Então, se ele faz uma narrativa baseada numa insegurança de um homem velho em relação à esposa jovem, e, ao mesmo tempo, ele faz com que esse conto seja uma dança macabra moderna, você fica ali, ao mesmo tempo, estranhando o fato de essa dança macabra ser tão familiar, né, ser tão parecida com as danças macabras medievais, e, ao mesmo tempo, essa ser uma história também tão comum sobre as inseguranças de um casamento entre pessoas de idades muito diferentes, mas ele vai mesclar essas duas coisas de uma forma insuspeita e vai colocar ainda mais elementos que vão fazer com que você não consiga dar conta, né, de explicar o que foi que aconteceu, o que foi que você leu, né, e de que forma aquilo dialoga com o seu repertório, né? Então, o que é Sim. mais comum quando alguém lê o Aikman é a pessoa virar e falar: alguém, por favor, me explique o que foi que eu li. Cid, Porque, posso fazer um comentário? Termina, depois eu quero claro, fazer um comentário. não, pode fazer agora. Então, casando com isso que tu falou, a minha experiência em ler o Aikman foi exatamente essa. E é bem isso que tu diz mesmo. Há tantos elementos que ele usa nos contos e muitas vezes elementos que não fecham entre si, porque às vezes a gente vai com aquela fome assim de encontrar dentro do conto que chega no final e tudo se encaixou. E nos contos dele isso realmente não acontece. Então, eu vou te dizer que eu fiquei tão absorvida que se daqui a pouco, no meio de qualquer conto desses, ele me dissesse que saltou um tigre de dentro da parede, eu teria aceitado de boa, de tão incrível que é a capacidade dele de absorver o leitor e de tornar aquilo verossímil e incrível, vamos dizer assim, dentro da nossa experiência estética de leitura. Então, isso foi um ponto que eu achei, assim, e outro ponto também que tu já relatou é o olhar original a partir de temas que já são bastante usados dentro do horror, né? Depois eu tenho outros Exatamente. comentários para fazer, mas pode ir discorrendo sobre isso. Não, e só para não tomar mais ainda do tempo, assim, só para concluir, eu acho que existem algumas questões, agora, pensando não como leitor, mas como alguém, né, da área que estuda narrativas, etc., eu acho que existem algumas questões que a gente pode pontuar como ferramentas usuais do Robert Aikman, né?
Então, assim, além desse contato com o tema, né, com essa missão que ele se atribui de criar esse estranhamento num nível que é um nível subconsciente, e não, né, algo que você tem ali condições de explicar e de relatar, e, né, você pode fazer, com muitas obras, você pode fazer uma sinopse, né, uma análise que tem todas as respostas, né, ali dadas, né, sem nenhum tipo de ambiguidade, sem nenhum tipo de dificuldade para você dominar aquela narrativa. Mas eu acho que o que ele faz é o seguinte: ele tem uma relação temática com algo que é a figura desse protagonista que sai, né, do seu ambiente de domínio, da sua zona de conforto, do que é familiar. Então, nós temos constantemente narrativas de viagem, narrativas em que as pessoas estão perdidas, nas quais elas entram em contato com algo, né, que elas tentam normalizar da forma delas, mas elas não são capazes de normalizar por completo, né? Então, assim, por exemplo, o cara é um inglês que tem todo um comportamento pautado por um cavalheirismo, mas ele conhece pessoas que seguem outra cultura e que têm uma outra forma de lidar com o espaço pessoal das pessoas, com o corpo das pessoas, e ele não é capaz de vencer aquilo. Ele não é capaz de retomar os seus limites. Por exemplo, a pessoa que está se curvando sobre ele e ele não sabe se a pessoa vai beijá-lo, se a pessoa vai assassiná-lo, se a pessoa vai simplesmente perturbá-lo com uma situação ali inconveniente, constrangedora, né? Então, assim, o que é constrangimento? O que é ameaça? O que é tesão? Você não sabe, né? Porque quando a pessoa sai desse terreno do conforto, ela está lidando com impulsos de mentes que ela não conhece. Então, isso eu acho que ele trata muito bem. Então, essa temática, né, do viajante, do perdido, aparece muito. A pessoa que entra lá num espetáculo, né, que apresenta algo que ela não esperava, alguém que pega um barco para ir para uma ilha em que ninguém vai, alguém que vai para um território fronteiriço que não pertence a ninguém, que não faz parte, né, do mapeamento geográfico humano, né? O que acontece nesses momentos de cruzamento de bordas, né? E outra coisa que ele faz agora num nível mais estrutural é um trabalho com a estrutura da sequência narrativa, né? A sequência narrativa tradicional, né? Assim, grosso modo, tá, gente? O mais básico do básico, né? Existem diversas maneiras de desenvolver essa estrutura, mas geralmente você tem um momento inicial de calmaria, né? Uma situação de normalidade como um primeiro passo. Você aprende que você está lidando com pessoas como você para poder criar algum tipo de empatia. Depois você tem um conflito. Aparece algo que quebra a normalidade. Uhum. Pode ser um crime, pode ser um vilão, pode ser um monstro, pode ser, né, uma perda, né, uma ameaça, uma missão impossível. Aparece um conflito. Você tem personagens precisando se mover para resolver uma questão que ameaça essa normalidade com a qual você já se apegou no começo. Depois você tem ações e peripécias que vão fazer isso avançar, né? Até chegar no clímax, que é um momento de maior tensão, que pode ou não levar a uma solução do conflito com uma retomada do momento inicial de calmaria, né? E depois você tem o desfecho, certo? Isso é o arroz com feijão, né? De como nós, no Ocidente, encaramos a narrativa, né? E Ocidente eu falo só assim, Europa e América mesmo, porque até mesmo na África você já tem sequências narrativas completamente diferentes, né? Seja nos mitos, nas lendas e na forma como você tem a narrativa mesmo sendo desenvolvida lá literariamente, né? Mas essa tradição é algo que você já espera como leitor de literatura ocidental. Você está programado para avaliar se algo é bom ou não de acordo com a maneira como esses elementos são trabalhados, né? E aí o que acontece? Ele vai criar coisas
que fogem muito dessa estrutura. Então, ele vai, às vezes, fazer uma situação inicial de calmaria, por exemplo, que é muito mais longa do que ela costuma ser. Então, você, às vezes, começa a se perguntar, mas isso vai chegar aonde? Sabe? O que ele quer com essa narrativa? Porque não tem um conflito, você não tem, sabe, né? Então, você começa a normalizar a calmaria de um jeito que você começa a se perguntar o que tem de conflituoso ali. Mas, sem saber, às vezes ele vai plantando pequenas, né, dicas Pistas. É. de que essa normalidade ela é o conflito. Então ele transforma a normalidade no conflito. Em vez de fazer normalidade e conflito, ele fala essa normalidade é problemática. Isso é um problema, porque isso é ou uma prisão, ou é um tédio do qual você não consegue se livrar, ou é uma bomba relógio, né? Então, assim, é o casal, só que o cara é muito mais velho, ela é muito mais jovem, o cara trata ela que nem lixo. Isso é o normal. Aí você fala, mas isso não é tão legal assim de se manter. Uma hora isso vai dar, né, algum tipo de problema, né? Ele faz muito isso. Então, quando aparece o conflito, você não tem assim, aquele momento, aquela frase que te fala, agora eu entendi qual é o problema. Né? Aquilo foi diluído de um jeito que você é pego de surpresa. Você fala, mas e agora? O que está acontecendo? Eu estou na normalidade ainda ou eu já estou no momento do conflito? Eu estou já na hora das peripécias, das reviravoltas, ou eu ainda estou na normalidade? Ou a normalidade é que vem com peripécias e você fica perdido, porque ele derrete essas fronteiras, né? E depois ele avança, tem os momentos de clímax, sim, né? É a mão que se destaca do corpo, sabe? Você vai ter ali a criatura que vai sair da água, você vai ter o momento que a transformação que você sabe que vai levar para um vampirismo se transforma ali num processo completo e a menina vai atacar e morder alguém, sabe? Mas até chegar lá, você fica navegando nesses elementos difusos da sequência narrativa. Então, ele cria, como um mestre mesmo da sequência narrativa, um diluimento dessas fronteiras, né? E eu acho talvez... que isso ajuda a gente a entender os contos e noveletas dele. Isso ajuda muito, né? Então, assim, para apresentar o Ekman, eu ficaria por aqui. Eu diria, olha, são esses elementos que eu acho que definem, e todo o resto agora, se a gente quiser falar de obra por obra, a gente, né, pode Não, ir fundo, porque tem um pano pra manga. Isso é por isso que os contos são tão longos também, né? Claro que é de uma tradição mais né, do século XX, esses contos mais longos, então, mas também ele precisa ter esse fôlego para conseguir fazer essa diluição, né? Eu vou te confessar que eu fiquei... outra impressão que eu tive do Ekman foi o seguinte: eu não consigo, talvez se eu começasse a ler sem saber quem era e sem saber de que época era, eu ia ter muita dificuldade em localizar o autor dentro de alguma época, porque ele tem características de umas narrativas mais antigas, ele traz aquele narrador assim, que comenta e que julga, que é típico daquelas narrativas mais antigas, assim, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse olhar original e ele tem também uma coisa que me marcou muito em diversos contos, ele tem um olhar generoso sobre a questão feminina, o que não é muito comum também a gente observar, né, nessas narrativas de, sei lá, ele é de 1914, né? Acabei de ver aqui, ele nasceu em 14, e esse livro é de 50, né? O Repique Macabro é de 1950, por aí. Tem publicações de épocas diferentes, assim. Tem da década de 70, 60, 50, tem algum... É um recorte que vai mais ou menos uns... menos de 20 anos, se eu não me engano. Posso enganar, mas eu acho que é menos de 20 anos de produção, mas vai do final da década de 50 até começo da década de 70, se eu não me engano. E talvez eu conseguiria reconhecer a nacionalidade dele, porque tem alguns detalhes na prosa dos escritores ingleses, assim, alguns comentários e algum tom de humor assim que é bem típico, né? Ali eu percebi, dava para perceber bem. Mas assim, localizar num período histórico, eu acho que eu ia ter bastante dificuldade, porque
por causa dessas características assim que eu percebi nas narrativas dele, sabe? Por exemplo, aquele conto do Bosque, aquele conto, para mim, lendo aquele conto, assim, eu pensei, nossa, parece uma mulher escrevendo isso aqui, porque é a história de uma mulher ali, né? Todo o subtexto está super ligado à subjetividade daquela mulher ali, o Bosque adentro, né? E Sim. a da Vampira também, a mesma coisa, o diário, né? Pequeno diário, páginas de um diário. E tem um outro também, o da Ravi Sant, eu acho que é também, que tem bastante o olhar feminino ali. Então, achei muito interessante isso, assim, surpreendente, né? Além de outras coisas surpreendentes, esse olhar mais generoso, eu achei bem... Porque ele era um autor conservador, não era? Ele não tem um papo que ele era ali do povo bem conservador e tal, então isso me surpreendeu bastante. Sim, sim. Ele era mesmo, ele tinha uma espécie de saudosismo, né, de passado, né? Ele, inclusive, dedicou boa parte da vida dele no resgate dos lagos e rios da Inglaterra, assim, ele via um descaso, né, com essa tradição de manter, né, as vias fluviais ali preservadas, tá? Ele criou uma associação de defesa desses. Ele é um cara assim muito discreto na vida dele, né? Muita gente que convivia com ele fala, olha, ele é um cara extremamente discreto, extremamente chato às vezes, né? Assim, de não querer muito contato com as pessoas, né? Mas ele tinha amizades com alguns autores, né? O Ramsey Campbell é um grande amigo dele, que tem muitas memórias dele, né? Mas Esse é um muita cara que eu gente queria ver convivia. traduzido. Desculpa interromper. O Sem Campbell, a dúvida, gente precisava de tradução. verdade. Eventualmente ele vai acabar sendo traduzido porque tem muita gente de olho já, né? No mundo editorial tem muita gente aí já ciente. É porque, como eu falei, às vezes tem meandros ali de licenciamento que atrasam as coisas. Mas boa parte desses autores do insólito contemporâneo já deveriam ter sido publicados se não fosse isso. Achar o herdeiro certo para poder assinar e não cobrar uma fortuna, sabe? Aquela coisa. Mas ele tem amigos que conviveram com ele e que não sabiam que ele era autor de narrativas. Então, assim, você fala, como pode, né? Tipo, um nível de descrição realmente surpreendente. E ele tinha uma relação meio ambígua com a guerra, uma relação meio ambígua com, sabe, o que seria para ele um mundo ideal, assim. Então ele é realmente uma figura assim que é vista como um conservador, mas esteticamente o que ele faz é qualquer coisa menos conservadora, né? Ele foi muito ousado e inovador na literatura dele. Eu lembrei de outra aqui Inclusive, que me... e a maneira como ele retrata as mulheres, eu acho que também é complexa, né? Porque embora os personagens masculinos dele sejam geralmente pessoas muito patéticas, assim, com assim, muita inexperiência ali no seu trato com as pessoas, são pessoas ou são virgens ou são pessoas que vivem vidas muito banais. Quando ele trata de mulheres, ele cria personagens incríveis e fascinantes, né? Então, eu acho que ele tem uma espécie de identificação com esse masculino meio deplorável, né? Que faz, né, por contraste, com que as personagens femininas sempre têm uma dose muito grande de generosidade, né, na criação dele. Não, eu lembrei de outro também que tem um olhar feminino, que é o Quarto Interior, que é, aliás, eu achei que ele conversa bastante, o Quarto Interior eu achei que conversa bastante com a página do diário de uma menina, porque acho que são os dois únicos que, o diário é o tempo todo a menina narrando, e depois começa uma menina e depois ela se transforma em adulta, né? Mas sim, tem vários, assim, que dá para
para perceber esse olhar assim das questões femininas e fiquei assim positivamente surpresa com isso. Acho que o que eu mais gostei até foi o Bosque Adentro. Maravilhoso. É. Eu tenho um fascínio enorme pelo Ravi Sant, né? Eu acho que tem Ravi Sant. porque essa questão que ele traz ali, tanto a mulher presente quanto a mulher ausente, são duas construções extraordinárias, né? Enigmáticas e muito surpreendentes, assim, né? E fora do escopo do que é normal, porque onde você já viu, né, em outras narrativas do século XX, uma senhora de idade sendo apresentada e retratada com aquele nível de malícia e lascívia e ao mesmo tempo de dignidade que ela tem, sabe? Ela é uma pessoa muito poderosa, assim, ela tem uma força muito grande, né? Que foge dos estereótipos ali do que seria, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo os homens dele como tipicamente britânicos, assim, aquela coisa de se incomodar com a falta de trato do estrangeiro, né? Uma sensação de superioridade o tempo todo, até algumas notas meio racistas assim, também nesses homens, né? Você vê que assim eles são construídos como patetas mesmo, né? Então você fala, pô, é aquele britânico médio do século XX que se acha fruto de uma civilização superior e que acha que os outros devem se curvar a ele, né, ao modo de vida dele. Quando as pessoas não fazem isso, ele se embanana todo, assim, né? Acho muito interessante. Arthur, fala. Eu queria comentar que em Ravissante, a senhora, né, que me parece ser uma espécie de feiticeira ou alguma coisa do tipo, ela me passou muito um ar de Lady Macbeth. Eu não sei se o Eichmann emulou de propósito e tal, mas me pareceu uma versão idosa da Lady Macbeth, né? Se a Lady Macbeth tivesse chegado à terceira idade mesmo. Sim, sim. Ó, eu acho, aí é uma coisa já de leitura pessoal minha. Eu acho que a Madame A é um pouco a insegurança do artista, assim, sabe? Uma coisa assim, tipo, a filha dela é um pouco, na minha cabeça, né? A inspiração artística e ela é a castração do artista, sabe? Então, assim, eu vejo o Ravissante como uma narrativa sobre os bloqueios do artista, né? Como o artista se vê, muitas vezes, diante de pessoas que não valorizam o seu trabalho, não valorizam a arte, e que são quase que viúvas negras da inspiração dos artistas, devoradores de artistas, como é a Madame A, que tem uma coleção de amantes que ela subjugou no passado, né, e tratava eles como, né, um lixo humano, tratava as obras como um penduricalho inútil. Ele se vê ali diante dessa castração brutal, né? E ao mesmo tempo ele vê que através dela ele conhece essa figura tão inspiradora que é a filha dela, mas ele não alcança ela e o máximo que ele consegue é sentir o cheiro do que seria a presença dela passada numa roupa, sabe? Então assim, eu acho que é tudo muito simbólico ali, né? Eu acho que ele está fazendo com que a nossa cabeça se embanane mesmo, assim, o que a gente considera, né, como um artista de sucesso. Esse cara, ele não tem nada, nenhum segundo ali que pareça uma vida de um artista de sucesso. Pelo contrário, é uma vida de desespero criativo. Ele está ali, ele não sabe nem se o quadro que ele está vendo é dele ou não, né? Ele fica num momento que ele vê uma pessoa que conheceu artistas muito melhores do que ele, tratando esses artistas como lixo, né? E tem essa filha que ele não sabe se existe ou não, que parece uma pessoa encantadora, a mulher mais linda daquela época, mas ele não consegue ver, né? E aí ele vê uma estátua de uma súcubo e ele já começa a querer associar essa figura de uma feminilidade perigosa com essas pessoas que estão na frente dele, e tem uma coisa que ele bebe, ele começa a ver coisa, então assim, ele não sabe se ele vai ser estuprado, se ele vai ser assassinado, se ele vai ser seduzido, tudo ao mesmo tempo ele fala, gente, vou embora daqui, sabe? Então eu acho que é um pouco isso, assim, né? Tipo, ele consegue fazer com que a gente se questione dentro desses símbolos fundamentais. Pô, o cara não é um artista de sucesso, cadê a postura de alguém que tem alguma sensibilidade, que tem algum orgulho próprio, que tem autoestima,
Pô, o cara é um baita artista e alguém faz uma crítica à arte, ele já se desmonta inteiro. Que fragilidade é essa, sabe? Eu acho que ele brinca muito com isso. Marie, fala. Bom, eu não li, não li o livro, porque eu não recebi o livro, né? Li o conto e a gente conversou hoje de manhã, né, Bibi? Que ele traz um monte de referências, né? Nos nomes dos personagens, assim. Então, que mostra para a gente, assim, para mim, pelo menos, ele como um leitor dos clássicos mesmo, não só os clássicos de horror, né? Mas os clássicos. E isso que você falou aí, dessa coisa dessa busca dele nesse insólito no inconsciente, né, do Unheimlich, que é um termo totalmente da psicanálise, né? E isso que você está contando dessa Ravissant aí, que eu não li, mas que no que você está falando me traz uma novela do Pirandello, né? Que é outro maluco do caramba, assim, e que lidou muito com essa coisa do insólito no inconsciente, né? Diferente da nossa Clarice Lispector, que trabalha com a epifania de uma maneira extremamente feminina, né? O Pirandello, ele trabalha com essa epifania quase ao contrário, né? Essa epifania que tira o cara desse lugar, né? Do inglês clássico, que é o cara suprassumo, mas que, na verdade, lá dentro, né? Lá dentro dele, ele é meio bosta, assim, e aí ele cai nessa realidade de que ele é um bosta, né? De que ele era um nada, e daí a mulher cria, né? O Pirandello tem no Novela per um Ano uma novela que é bem isso, passa essa mulher que é uma figura meio, parece meio devoradora dos egos, né? E assim, eu fiquei com uma curiosidade, eu tentei achar, eu comecei a ler sem me preocupar quem era ele, né? Eu vou muito nessa coisa assim de sentir antes a obra e tal, porque eu tenho essa coisa meio da psicanálise, de tudo isso, de ver as entrelinhas ali, que é uma coisa meio mórbida, meio, acho que da medicina mesmo e tal. Mas o curioso, esse nome dele é dele mesmo? Ou ele é nome criado? É o nome dele mesmo. O nome Ele usou pseudônimo no começo da carreira, mas ele abandonou o pseudônimo logo. Não lembro agora qual que era o pseudônimo, mas ele publicou pouquíssima coisa e aí ele já falou, não, vou usar meu nome mesmo. Porque esse nome é um nome, né? É um nome, né? Eichmann em Jerusalém, meu Deus do céu, né? É uma figura assim que daí você viaja na maionese. E ele viaja nos nomes, né? Ele, dentro dos contos, ele vai pegando os nomes. Esse conto do Diário da Menina, toda essa... Você vê quase que a Mary Shelley ali na sala do lado, parece que ela vai visitar a Mary Shelley, porque ela está com o Lord Byron ali, ela está no mesmo lugar que o Byron andou e tudo mais. Você quase que vê ela atravessando a rua e dando um oi para Mary Shelley no coisa assim, né? Então, ele cria essa atmosfera e vai te colocando, que daí, assim, eu fui procurar o cara e eu não achei, porque quando eu boto Eichmann, eu tô aqui na Alemanha, né? Aí eu boto Eichmann, só veio o Adolf Eichmann, né? Não vem mais ninguém, assim, eu não achei mais nada. Veio um outro aqui que é um médico, que é Eichmann também, mas assim... E aí eu fiquei viajando na maionese, falei, vai ver que ele catou esse nome aí para dar um outro fundo, né? Um outro negócio aí, mas eu fiquei bem curiosa de saber mais dele. Qual que é essa novela do Pirandello que você está citando? Puta, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas é o livro Novela por um Ano, e é uma mulher também, é um cara também que está viajando, e de repente ele vê essa mulher, que é uma mulher meio icônica, assim, e que tem essa coisa de... Eu vou achar, eu achando, eu ponho lá no grupo depois. Por favor, Maria, fiquei muito curioso, viu? Porque o Pirandello tem, justamente, o Pirandello, o nome dele é outro, né, daqueles predestinados. Ele é uma pira só, né? As coisas dele, para mim, são assim, eu sou apaixonada por ele, e acho ele um louco, mato da legária, assim, totalmente. E essas coisas, assim, né? Porque nesse da menina que eu estava lendo, né? Além de ter o Lord Byron, a Mary Shelley, essa ideia ele tem essa estética
que é muito do Stendhal, né? Para mim, ele tem uma ligação ali com o Stendhal, assim, que a maneira dele narrar, dela estar fazendo o diário dela, tem a estética de amor, como é que é? Não sei o que, de amor e não sei quantas do Stendhal, né? Que parece uma coisa assim. Então, aí você fica pirando, que eu acho que é isso que é o jogo que ele faz, né? Porque ele entra nesse hóspice, né? Esse primeiro conto ali, vem uma coisa meio Barton Fink na minha cabeça, assim, sabe? Uma coisa que você entra no onírico e você não sabe o que ele está vendo de verdade, o que ele não está vendo, o que é viajação na maionese, né? Ele comeu, ficou mal. Então, assim, você fica... Quando eu terminei o livro, o conto, né? Eu falei, cara, que porra é essa? Muito maluco. O que a Bibi fez comigo? Aí eu abri o coisa porque a Bibi me mandou o conto, a fotografia das páginas, né? Porque eu tô sem o livro. E daí ela escreveu, esse conto é muito louco. Eu falei, porra, foi louco. Sim. Por isso que ele é o primeiro, né? E qual que é o nome do cara? Mayberry, né? Pode enterrar. Né? Exato. E o velho lá que cuida lá é o... Como é o... Pô, aquele nome mais do que clássico. Como é o nome dele lá? É o... Peraí. Não é alguma coisa parecida com Faulkner? O Faulkner. É o Faulkner, justamente. É o Faulkner. E daí, aquela atmosfera que ele vai criando, para mim, é total o Som e a Fúria, né? Aquela coisa que você fica naquela masturbação, assim, vendo de todos os lados e você não sabe de qual lado que você está vendo, né? Muito maluco, assim. Então, essa coisa que ele vai criando, não só no conto, né, engajando o inconsciente na história, mas ele vai brincando com o inconsciente do leitor, né, que é o que o Borges fazia também, né? O Borges ele cria, ele põe um nome real e vira uma história assim que daí você vai se fala, não, mas ele está falando aqui do Kierkegaard, o Kierkegaard deve ter isso aqui escrito em algum lugar, não é possível, e você vai procurar, né? Então, ele faz essa pira na tua cabeça mesmo, né? E falando nessas referências, né, que você citou, em todos os contos, praticamente, você tem algum tipo de repertório, né, de referências sendo apresentado. Então, no Ravissante, você vai conhecer uma série de pintores simbolistas, uma série de pintores do decadentismo, né, para dialogar com aquele universo, mas ele também cria referências na cabeça dele. Então, por exemplo, no Páginas do Diário de uma Menina, ele vai falar do Dante, vai falar do Milton, vai falar do Shakespeare, vai falar do Lord Byron, vai falar do Percy Shelley, vai falar desse universo, né, dessa tradição que vem lá transformando Satã, né, de uma figura monstruosa numa figura vampírica, sedutora, né? Mas tem uma autora que ele cita que não existe, né? Que ele cita uma obra dela que não existe, ele cita personagens dela que não existem, né? E ele então ele está brincando também com isso, né? Ele está tratando não só da tradição, mas imaginando o que poderia ter existido, né? Nessa mesma seara. Isso eu acho fascinante, porque você tem uma passagem muito interessante que é quando ele meio que precisa de uma autora gótica para empoderar a personagem dele, e ele meio que não encontra, né? Porque as autoras góticas, elas têm no gótico feminino uma luta contra o patriarcado que assim, elas evidenciam a opressão, né? Elas evidenciam a vitimização dessas mulheres na mão de nobres, na mão de vilões extremamente injustos, né? Mas ela, assim, a Red, por exemplo, não vai criar personagens femininas fortes naquela época, fortes a ponto de se tornarem modelos, né, para mulheres modernas. Então ele inventa uma autora gótica que criou uma mulher assim, né, que inspira a personagem dele, né, como se fosse uma lacuna necessária que ele está preenchendo com a imaginação, né? Então isso eu acho também que é um ponto fascinante da produção dele, que ele não só pontua as referências, né, que são referências históricas, mas ele contribui
né, no repertório fictício dessas personagens com referências fictícias também, né? Então, a gente precisa, às vezes, dar uma pesquisada nas referências dele, porque algumas são Que é, puramente literárias. é exatamente o que o Borges faz, né? O Ficções do Borges é todo assim, né? O que ele escreve sobre o Maynard lá, que é a reescrição do Pierre Menard. Pierre Maynard. Pierre Maynard, a descrição do Quixote, o Tron, o Cribari, Orbius Tertius, que ele vai botando um monte de referência de coisa que você fala, mas peraí, isso aqui é assim mesmo? Como é que é? E você vai e se engata nisso, e você vai pirando, né? Você pira na batatinha mesmo, porque você fica, cara, como é que pode? Isso aqui está em algum lugar, eu estou viajando na maionese, e você vai entrando e cria essa atmosfera que é mais do que só fantástica, que é mais do que só de horror, né, de espanto, assim, mas que justamente isso que você falou, né, que mexe com um Heimlich que está dentro de você, que mexe com aquela área de desconforto dentro de você, daquele momento do sono que você está, que você não sabe se acordou e se você ouviu ou o que você está ouvindo. Cara... Eu ia dizer que o Vila Matas também faz isso, né? Mas o Vila Matas é mais contemporâneo agora, né? Mas ele também gosta de fazer isso, né? Nas narrativas dele. Eu ia dizer também que eu não conheço, né, a biografia do Robert Aickman. Eu comentei até com o Cid em outro lugar que é possível que ele tivesse sido assim um esteta, né, um apreciador da pintura, escultura, música. E o Cid sabe que eu sou chato para além do lado psicanalítico, existencialista, né, dos personagens da história, eu tento buscar assim referências de estrutura. E talvez eu tenha achado alguma coisa, por exemplo, do Ravissante, na Madame A, como uma espécie de tutora de um movimento de pintores belgas, acho que na passagem do século XIX para o XX, né? E outros textos dele, quando ele vai falar lá da Grécia, né? no último conto, o Marco de Vinho, eu não sei, bom, isso aí é puro palpite, né? Que ele sendo uma pessoa assim bem abonada, fazia antologias, se dedicava à conservação de rios, talvez ele tivesse também um gosto por todos esses movimentos estetas, né, que passaram antes dele e da qual ele tivesse provavelmente um conhecimento assim bem apurado, e de vez em quando isso transparece nos contos dele, mas é só um palpite. Ravissante, eu fiz uma ligação muito com Dickens, com Grandes Esperanças, assim, você falou isso. Nossa, para também. mim foi muito, muito clara, assim, E aí eu fiquei viajando se é anterior, se é... Não, é anterior, né? Okay. O Dickens bem Dickens anterior. Bem antes mesmo, né? Nossa, eu fiz uma ligação direta, assim, ó, puf. Com aquela mulher do Great Expectations, né? Com a mulher que é uma viagem. Que personagem, né? Bom, e você vê, esse universo do decadentismo foi um universo extremamente masculino, né? Então, assim, a figura da mulher que aparece ali é uma figura bastante coisificada também, bastante erotizada e tratada como uma influência muitas vezes fatal, né? E aí ele coloca uma mulher, né, como essa estética que você falou, né, Rogério? Então, assim, também é uma maneira de tentar dar voz e dar visibilidade ao que essa historiografia inviabilizou, né? E invisibilizou também, né? Então, assim, o papel... Silenciou. Porque se você for ver no simbolismo, no decadentismo, né, essas mulheres elas são muitas vezes tratadas como musas, né? Como majas, como as mulheres que estão muitas vezes livres a ponto de enlouquecer esses homens como objetos de desejo, mas raramente você tem ali, né, a voz delas complexificada, né, como algo humano, geralmente é algo da projeção e da idealização dos artistas, né? Então, a gente tem alguns casos, né, George Sand, etc., que estão
bastante... Mas que publicaram, a própria Mary Shelley, ela não publicou no nome dela, ela não pôde publicar o Frankenstein no nome Frankenstein. dela. Foi uma luta. Exato. Né? Ela Tanto só que foi reconhecida depois que o Frankenstein já era uma obra super Sim. conhecida, que daí o pai e o marido sancionaram que então era dela, né? O marido fez aquela coisa. Antes não, né? E a George Sand é a mesma coisa. A É George Sand é a interessante mesma que, assim, na primeira edição do Frankenstein, você tem a publicação anônima, né? Em 1821, quando ele sai traduzido na França, existe um crédito, mas aparece como a sobrinha do grande Godwin, né? Do senhor Godwin, ou seja, não é nem como filha, aparece como sobrinha do Godwin. E aí, só em 1823, quando sai Presunção, né, que faz o Frankenstein se tornar um grande sucesso nos palcos, é que vem a segunda edição britânica no nome dela. Né? Então, o texto é o mesmo, com pequenas correções, mas é a primeira edição com o nome dela. Ou seja, antes de vir o nome dela, ainda veio a ligação dela com uma figura iminente da época, que era o pai dela, como sobrinha dele. Né? Então, é realmente um processo. Né? E todas elas, né? Problemática, né? A Karen Blixen, como Isaac Dinesen, George Sand, elas não podiam publicar no nome delas, né? Era As Bronte, né? As irmãs Bronte. As Bronte, exatamente. Que daí a Jane Austen é a primeira que começa a publicar nessa forma bem novela feminina, né? Mas que vinha cheia de um subtexto que vinha mostrando tudo, né? Porque as outras não puderam fazer isso, tiveram que ficar fazendo num outro nome, né? A Austen, a primeira... Gótico, a gente tem um ambiente um pouco mais aberto para as autoras, né? Com a Radcliffe, com a... Embora haja também pseudônimos, né? A Charlotte Dacre, por exemplo, era um pseudônimo, não era o nome real, mas estava como Charlotte, não como José Antônio da Silva. Né? Então, assim, tem ali a Sarah Wilkinson, por exemplo, né? Que publicou o nome dela, né? A Beevor, a Letitia Landon, mas o gótico, pela própria temática dele, né? Especialmente do chamado gótico feminino, né? E do sobrenatural explicado, tem muito essa luta contra o patriarcado entranhada nas narrativas. Então, é coerente que as pessoas que publicavam isso tivessem, né, uma afinidade com esses temas que eram associados ao progressismo do partido Whig, né? Mas existia também o partido Tory, que era completamente contra esse tipo de avanço, né? E não por acaso a gente tem nas revistas voltadas para esse público conservador uma mudança de foco, né, do gótico para o terror. Então você deixa de ter essas questões que poderiam ser vistas como questões mais sociais, né, de discutir, por exemplo, a imposição, né, que era dada às mulheres que eram enviadas para os conventos contra sua vontade, ou que eram casadas contra sua vontade. Né? Isso tudo é eliminado para explorar exclusivamente o terror do ponto de vista masculino. Né? Então foi uma luta editorial consciente e que era discutida na época, né, do porquê que nós temos tanta presença Whig na literatura hoje e os conservadores que destruíam o gótico. Todas as críticas praticamente que você tem do gótico registradas são desses periódicos conservadores, né? Então eles eram considerados pessoas como Walpole, como Beckford, que eram abertamente homossexuais, né? Excêntricos, né? Eram pessoas que, embora isso não fosse dito às claras, eram consideradas pessoas assim escandalosas, né? Que não deveriam ter, né, o respeito crítico, né, das resenhas. O Matthew Lewis, quando publicou Monge, metade das resenhas estava simplesmente o escândalo que era ele tratar daqueles temas. Né? Então, aquele anticatolicismo tão gritante, a sexualidade tão explícita, né? Porque a gente tinha ali realmente essa tensão entre esses dois partidos ali que ordenavam, né, o ordenamento político, jurídico ali da Inglaterra. Mas, embora no romantismo fosse difícil mesmo
esse posicionamento das mulheres, ali em 1790, 1800, 1810, o gótico ainda dava muito espaço para as mulheres, a ponto de a gente ter um momento histórico em que a gente tem mais mulheres escrevendo e lendo do que homens, né? Quem lia romances, quem lia as novelas na época, né? E romances e novelas, né? Eram mais mulheres do que homens. Os homens liam mais os blue books, os chapbooks, coisas mais curtinhas, assim, né? Olha lá, Radcliffe. Aham. Gente, vamos tirar nossa fotinho e... Porque, assim, já são 6h20 e eu já estou na maior tristeza que eu vou ter que, daqui a pouco, finalizar a reunião, mas, assim, preparem as últimas perguntas para o Cid, mas antes vamos tirar a nossa foto. Quem puder abrir a câmera, por favor. Ai, não tenho... Pode passar perfume? Pode. Atenção. Vou tirar mais uma, tá? Deu. Ju, tu tinha levantado a mão para perguntar alguma coisa? Tinha, mas foi tanta informação, tanta coisa boa que eu fui me perdendo. Mas eu fui anotando, o livro foi muito impactante para mim, muito, porque foi o que o Ismael falou, assim, me encontrei demais, assim, nessas imagens que ele cria. Eu achei muito legal, porque eu fui anotando várias coisas aqui, e o Cid falou sobre esse protagonista que sai da zona de conforto, e é exatamente isso, mas eu achei muito interessante como tem também uma relação, que até a Marie ressaltou, com um desconhecido que é esperado. Aí quando a gente fala sobre Alguém tá com um cachorro aí. Peraí que tem um cachorro latindo. Pergunta de novo. pergunta. A gente tá falando daquele conto, esqueci o nome, gente, do pintor com a mulher. Isso, Absante. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre como várias vezes esses protagonistas se encontram numa situação desconhecida, mas esperada, por exemplo. O universo da arte, ele conhece aquele universo, mas ele não o conhece verdadeiramente, como aquela mulher que fazia parte do círculo, que andava com os artistas. E aí tem esse desconforto também, por exemplo, naquele do repique macabro, né? Você sabe como é um casamento, você sabe como é estar com aquela pessoa, mas você ainda não experienciou aquilo. Então tem esse lugar muito estranho, assim, e no Ravissante eu acho que me identifiquei muito, porque eu acho que quando a gente, né, sou das artes, então tem todo um imaginário que a gente faz. E eu gosto muito dessa mulher, assim como a protagonista do Bosque, pela complexidade dela, porque eu acho que ela tem essa experiência a mais, e essa experiência também se dá num ambiente sexual, assim, que ele fica naquele impasse de ser uma mulher que ele não enxerga como bonita, mas ele gosta da experiência dela. Então, quando ela critica o quadro dele, aquilo meio que desmonta ele, apesar dele conhecer ela em 10 minutos, 15 minutos. Então, e eu acho que a Mulher do Bosque, ela também tem essa complexidade, assim, eu amei esse conto, né? Eu acho que é um dos meus favoritos também, assim. E eu acho muito interessante como as coisas são interrompidas antes da gente passar pela experiência, assim, por exemplo. A gente não vê ela entrando no bosque, assim como a gente não vê a experiência do repique, né? Quando aquelas pessoas, né, entram no quarto, enfim. E esse não ver é uma coisa, assim, é exatamente esse lugar do passar, saber o que está acontecendo, mas não estar passando pela experiência. É um desconforto muito grande e é maravilhoso. Sim. Juliana, posso pontuar uma coisa do Ravissante também? Se você pensar no título, é uma das poucas obras do Robert Aickman que usa como título uma palavra estrangeira, né? E essa palavra, ela significa ao mesmo tempo encantador e também estuprador, abusador, sabe? Então, assim, é uma palavra escolhida ali sob medida, porque ao mesmo tempo
né, nós temos essa relação dos dois ali, nesse limiar, ele não sabe até que ponto ela está invadindo o espaço dele, pessoal, até que ponto ela está tentando seduzi-lo, até que ponto ela está desrespeitando, né, essa esfera de proteção que as pessoas costumam oferecer umas para as outras, né? E Então, assim, pervertendo a arte, né? Trazendo, esse artista ele era um nada, ela vai destruindo aquele universo da imaginação, né, do protagonista. da idealização, né, da figura do artista, exatamente, é isso mesmo. Então, gente, alguma pergunta final? A gente Não, tem 4 minutos. Eu só vou postar aqui um livro Uhum. que eu busquei sobre uma crítica do Eichmann. Esse livro está esgotado. Se algum dia alguém achar e comprar, por favor, manda uma cópia para mim. Tá? É do próprio Philippe Chalinor que o Cid e o Bruno colocaram no livro, né? Com Em inglês? um estudo. Está em inglês. Awakening to Poetry. Isso. Aham. Tá. Então, please, se alguém conseguir esse livro esgotado aí. Eu acabei de descobrir uma super loja de livros second-hand em inglês aqui, que eu não conhecia, que é imensa. Deixa eu sair do meu Covid aqui, que eu estou convidada. Eu vou lá, porque eu vou me internar lá, porque são sempre brasileiros. Depois que você sair convidada, você será convidada a compartilhar conosco aí. Se eu achar isso aí, já vou trazer. Gente, então, assim, muito obrigada pela presença, Rogério, muito obrigada, Cid, por ter vindo, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade. Acho que a Brenda e a Beatriz também não são do clube. Quero deixar o convite, se quiserem participar do clube, são todos bem-vindos e bem-vindas, que é um clube, a gente tem um grupo de WhatsApp. Como é que a gente faz para entrar? Eu posso te passar o link. Tu tem o contato do Cid? Tenho. Tá, Cid, pode intermediar aí? Ela passa para você passa para mim? Claro, eu vou querer entrar também, gente. Tá, olha só, mas vocês não se apavorem muito, tá? O grupo é meio doido. A gente fala de literatura, mas a gente fala umas doideiras melhor também, ainda. de vez em quando. Não, e a Bibi, de vez em quando, ela entra de censura lá e fala, vou fechar o grupo. Quando o pessoal abusa muito, eu sou delegada mesmo. Eu acho que a Bibi apresenta o grupo pedindo desculpas já. Ela já porque eu conheço o pessoal, né? Eu conheço, o pessoal se abusa. Ainda mais quando bebe. Mas eu fico melhor. Mas assim, e já quero deixar o convite, Coitado a nossa do próxima... Dancer. É tudo culpa do Dancer. Ele não está aqui, mas é tudo culpa dele. Foi ele que começou. A nossa próxima discussão vai ser a Carolina Nabuco, Romance A Sucessora, vai ser no final do mês que vem. E aí, já aproveito para deixar o convite para o Cid, ele já aceitou, para vir no final, em dezembro, que a gente vai ler Os Poderes das Trevas, né? Cid. Aí, gente, olha só, é um livro bem grande, né? A gente já tem que começar a pensar em começar a ler, porque o Cid falou que tem 700 páginas, é aquela versão do Drácula, versão proibidona do Drácula. Né? Comprei, eu tô esperando o meu chegar. Alguém tem notícia de quando vai vir? Porque o atraso tá indo, né? Sim. Tá, porque teve muita meta estendida, né? Não, tô ligado. Das Trevas? É que assim, se não fossem as metas estendidas, ele já estaria pronto, assim. Mas a gente teve 200 páginas a mais para produzir com as metas estendidas, né? E a gente está fazendo esse livro com um cuidado extremo, porque nós temos ele como um livro que ele vai meio elevar o nível de todas as editoras que estão participando. É um livro que vai ter muita procura, então assim, a gente está, por exemplo, tomando muito cuidado com o texto nos mínimos detalhes. Por exemplo, você tem diários, telegramas, trechos de livros, trechos de jornal, né? E linguisticamente você tem, assim como no Varney,
uma riqueza muito grande de dialetos, de recursos de registro, de gênero. Então, assim, Gírias. gírias. Então, assim, o cara está conversando com pescadores de Whitby, é o dialeto do mais popular de Whitby, não é o inglês, né? Então, em sueco, você tem uma pessoa tentando reproduzir um dialeto popular inglês. Como é que você traduz isso de forma fidedigna? O telegrama, a linguagem do telegrama não é a linguagem da carta nem do diário. Como é que você reproduz isso de forma fidedigna? Você tem textos que são escritos num sueco antigo, arcaico. Como que você traduz, né, mantendo esse arcaísmo no português, né? Você não sabe a data daquilo. Então, você precisa criar uma língua artificial que seja um português arcaico sem registro, né? Isso tudo é um grande desafio que a gente está encarando de frente, né? Mas, se vocês pensarem, são 1.600.000 toques só a narrativa. Aí a gente tem um prefácio, tem a introdução longa, tem um quadro comparativo do Drácula, Poderes das Trevas, tem um artigo que é a biografia do Bram Stoker e um artigo sobre a tradução, né, o processo de tradução. E aí, como a gente destravou esses conteúdos todos, a gente vai precisar de mais tempo mesmo. Ele está quase no fim já da edição, né? Mas, se a gente fizer ele meio às pressas, toda essa riqueza, as notas, a fidelidade linguística, do registro dos gêneros diferentes que aparecem, tudo isso vai se perder, porque você tem a menina de 19 anos escrevendo uma carta, o cara de 60 anos super erudito escrevendo diário, o nobre escrevendo um telegrama, né? O cigano lendo o futuro, ou a cigana lendo o futuro, o policial fazendo investigação. Cada uma dessas partes do livro tem uma linguagem diferente, né? E o tradutor fez muito cuidado, né? A manutenção disso, e a gente está refinando isso na edição e na revisão, né? Então, a gente está acreditando aí que até mais ou menos outubro aí a gente já tenha ele, mas outubro é eleição, né? Então vocês sabem que gráfica em época de eleição dobra os prazos. A gente está achando que assim a gente vai levar mais tempo para rodar do que o normal, porque você manda um livro como esse para uma gráfica, ela vai levar 40 dias para fazer. Tem relevo na capa, tem verniz, tem hot stamping, tem fitilho, tem cabeceado diferenciado, tem folha de guarda diferenciada. É tudo, né, do mais complexo que tem. E já demora. Agora, em eleição, ele deixando as máquinas preparadas para rodar santinho, pôster, candidato, tudo, é complicado. Então, a gente está enfrentando aí todas essas questões. Mas o livro já está bem avançado. E eu falo para vocês, quem gosta do Drácula vai se surpreender muito. Assim, porque eu hoje, quando eu leio o Drácula hoje, eu acho o Bram Stoker super sucinto. Assim. Eu falo, nossa, tipo, ele escreve de um jeito super ágil, super, né, objetivo, direto, sendo que o Bram Stoker ele é criticado justamente por ter uma linguagem às vezes excessiva. Ou seja, o Poderes das Trevas ele é o dobro disso. Ele é assim, ele pega 20 páginas de uma cena e transforma em 80. Ele pega, é uma coisa assim que vai muito fundo, né? Então, às vezes você tem uma morte no Drácula que ocupa 2 páginas. O Poderes das Trevas são 10, porque vem a polícia investigar, vai interrogar as pessoas, não sei o quê. Então é muito, muito maior, né? Realmente não dá para fazer assim a toque de caixa, que a gente só vai perder a riqueza dele. Eu só queria falar, porque eu sou testemunha desde o começo da editora Clepsidra, né? Então, desde esse aqui, o Manfredo, passando por exemplo, essa obra de arte, né? Que é a tradução do Novalis, Hinos à Noite, né? Um cuidado extremo na tradução, na introdução, nas notas, na questão artística, que, sabe, é uma verdadeira perfeição. Quer dizer, todos os gostos, assim, você compra da Clepsidra, né, assim como outras poucas da Coesão Independente. Ai, que eu tenho. É um livro que fica, então, quer dizer, sabe, como assim, é um livro, é arte, é algo que você pode ter certeza que foi feito tudo capricho
do começo ao fim, toda a concepção, diagramação, capa, para quem não acha a história importante, sabe, é um cuidado assim absurdo com a tradução, com as notas, né, com as metas estendidas, com os paratextos, com o intertextual. Então, para mim, claro que eu gostaria de já ter recebido para ler, né? Mas é aquela questão de assim, bom, não vamos apressar, porque os artistas estão ainda trabalhando e você já sabe que vem no final algo que você vai adorar. Acabaram de mostrar a Carmila aí, que eu recebi esses dias, A Morte Apaixonada, outras 2 obras de arte, em todos os sentidos, editoriais, algo que as grandes editoras não fazem, que são aquela acomodação de reeditar já o que é líquido e certo, e fica esse trabalho de vanguarda, né, do desbravamento a Robert Aickman. Quem conhecia no Brasil? Sabe, eu tinha ouvido falar, não sei quem é esse cara. Aí, agora que eu li, falei, poxa, agora até complicou, né? Meu patamar de referências subiu muito, né? Em pontos assim de... como é que a gente vai classificar ele? Weird, sei lá, é um estranho entre os estranhos. Double weird. Eu queria também falar uma coisa, se alguém tiver uma indicação de alguma, sei lá, alguma pessoa que seja bem entendida na obra da Carolina Nabuco, estamos aceitando para trazer aí para conversar no final de setembro. Buscar primeiro no acadêmico, né? No Google Acadêmico, talvez. Não sei. Buscar no Google Acadêmico. Não, o Cid falou que ele tem. Ele tem. Que ele tem uma indicação. Mas foi justamente no Google Acadêmico que eu conheci. Saiu uma tese sobre a sucessora, comparando o trabalho dela com a Rebeca. Né? Inclusive podia ser na sequência, né? Primeiro a gente lê a sucessora e depois lê Rebeca, sei lá. Mas é que agora a gente tem um cronograma até o final do ano. Tá certo, não, tô brincando. Em novembro a gente faz as próximas eleições, a gente faz em novembro para 2023. Beatriz, tu quer entrar no grupo? Me manda, deixa eu ver uma coisa. Entra no meu Instagram, @ircabarrios, que tem ali no meu Linktree, tem um acesso direto para o grupo. Porque Instagram, Irca Barrios. Irca com K. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite. E, nossa, foi incrível, como sempre. Daqui a pouco eu já vou postar nossa fotinho, tá bom? Tá bom, boa noite, gente. Até mais.